Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à aula da Escola Dominical, que começamos na semana passada, cujo tema era Não desperdice a sua vida das 8 às 5 da tarde, no sentido de não desperdiçar a sua vida no seu horário de trabalho. E ali nós discorremos na semana passada um pouco a respeito da vocação secular, da importância do trabalho cristão no mundo. E começamos a falar em como nós podemos ou devemos engrandecer a Cristo no nosso trabalho e por meio do nosso trabalho. Nós podemos engrandecer a Cristo por meio da nossa comunhão com Ele e, em segundo lugar, nós devemos engrandecer a Cristo no nosso trabalho usando a criatividade e a nossa produção de modo que ele seja exaltado e glorificado. E hoje nós vamos dar continuidade falando de mais algumas maneiras que nós devemos engrandecer a Cristo no nosso trabalho. Vamos fazer uma oração para dar continuidade. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por este momento de estudarmos um pouco mais sobre este assunto à luz da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, conduza a nossa vida em crescimento, em graça, e que, ó Deus, nós sejamos instrumentos nas tuas mãos no nosso trabalho, onde cada um dos irmãos trabalha, eles sejam bênção ali, sejam usados pelo Senhor e que glorifiquem ao Senhor, exaltem ao Senhor com o trabalho das suas mãos. Assim nós oramos, pedindo a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a terceira maneira de nós engrandecermos a Cristo no nosso trabalho é com relação à nossa conduta, à nossa prática de vida no trabalho. Nós enaltecemos a Deus quando nós somos coerentes no nosso falar e no nosso agir como cristãos. Existe aquela antiga frase que é atribuída à ordem franciscana do catolicismo romano: pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. A ideia de que com a vida nós podemos pregar o evangelho. Esse é claro um entendimento equivocado do que é o evangelho, porque o evangelho ele alia as duas coisas, tanto a teoria como a prática, a ortopraxia como a ortodoxia. O evangelho alia o viver o evangelho e falar o evangelho. Não é isso que a Escritura Sagrada diz? Como ouvirão se não há quem pregue? Quão formoso é os pés do que anunciam as boas novas. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar ali, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12, que diz assim: diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para os de fora, e de nada venhais a precisar. Bom, trabalhar para o cristão faz parte da sua vida e também envolve a dignidade para com os de fora, ou seja, dar um bom testemunho. E isso está relacionado às palavras, e isso está relacionado à conduta. Então, quando nós falamos de engrandecer a Cristo por meio da nossa prática, da nossa conduta, nós estamos falando das duas coisas. Nós não devemos desassociar o nosso falar do nosso agir, porque senão as pessoas perceberão que nós estamos sendo incoerentes naquilo que nós professamos e naquilo que nós fazemos no nosso trabalho, de uma maneira bem prática. Se nós dissermos que somos cristãos e nós cremos no Senhor Jesus Cristo e nós estamos ali para fazer tudo para a glória de Deus, se em algum momento a gente fala isso com alguém no trabalho, mas se nós não fazemos o trabalho corretamente, se nós matamos o tempo com outras coisas que não são pertinentes ao trabalho, então o nosso falar não está diretamente coerente com a conduta, e isso certamente não glorificará ao Senhor.
John Piper, no livro que nós usamos como base, ele diz assim: pensar que nosso trabalho glorificará a Deus quando as pessoas não sabem que somos cristãos é como admirar uma propaganda eficaz na TV, que nunca menciona o produto. As pessoas poderão se impressionar, mas não saberão o que comprar. Então as pessoas precisam saber que nós somos cristãos, porque nós vamos comunicar isso de alguma maneira, e a nossa conduta, a nossa prática de vida precisa estar alinhado a esta realidade, porque nós devemos ter essa dignidade, como diz Paulo aos Tessalonicenses, para com os que são de fora. Então nós devemos entender que o cristão, ele é aquele que vai trabalhar de maneira diligente para que a sua conduta no trabalho enalteça ao Senhor. Engrandecer ao Senhor no trabalho é ter alto padrão de excelência, de eficácia, de fazer um bom trabalho, de respeitar a hierarquia, de aprender, de fazer aquilo que é a sua função na empresa, no seu trabalho, onde quer que você trabalhe. É preciso ter essa excelência, primeiramente porque você está ali para glorificar ao Senhor nosso Deus. Está escrito também lá em Colossenses capítulo 3, verso 23, vamos abrir este texto. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, este deve ser um alvo na nossa vida enquanto nós trabalhamos, enquanto nós vivenciamos o dia a dia no trabalho. Porque se nós tivermos este pensamento ao entrar e sair do trabalho diariamente, certamente nós vamos fazer o melhor. E isso refletirá no nosso dia a dia, na nossa conduta, na nossa prática, e certamente Cristo será exaltado. Então, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, se nós tivermos uma postura como essa, vai ser algo muito edificante no trabalho e abençoador. O que nos leva para a quarta maneira de engrandecermos a Cristo no nosso trabalho. A quarta maneira diz respeito ao equilíbrio quanto ao que significa o trabalho para nós. O que nós queremos dizer com isso? Que nós devemos trabalhar, obviamente, porque nós recebemos, nós precisamos de dinheiro para viver, mas também pensando e equilibrando com este fator financeiro aquilo que nós produzimos para o bem da sociedade. Aquilo que nós fazemos no nosso trabalho, que é abençoador para a sociedade de modo geral. Então esse equilíbrio precisa ser evidente no nosso trabalho. Cristo vai ser engrandecido. Por quê? Se nós trabalhamos só pelo dinheiro, então nós vamos trabalhar mal quando o dinheiro faltar, quando o dinheiro não for suficiente, nunca é, não é verdade? Quando nós sairmos da nossa casa para trabalhar e pensar só no dinheiro, a gente não vai fazer um bom trabalho. Então nós precisamos equilibrar essa questão do trabalho com aquilo que nós fazemos, não simplesmente pelo retorno financeiro, mas por aquilo que é bom para a sociedade. A gente precisa se lembrar que antes da queda já existia trabalho. Adão e Eva trabalhavam. Só que eles não trabalhavam para se sustentar. Deus era o seu sustentador. Então eles tinham esse alívio no trabalho. Eles trabalhavam ali sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma pressão, sem nenhuma dificuldade. Só que depois da queda, como nós lemos lá em Gênesis, em fadigas obterás dela o sustento da terra. Durante os dias da tua vida ela produzirá também cardos e abrolhos, espinhos. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Gênesis 3, naquele episódio em que acontece o pronunciamento de Deus após a queda de Adão e Eva. Então a maldição ela está sobre a terra. Perceba que a maldição não está sobre o homem, a maldição está sobre a terra. Não existe esse cenário mais de paraíso até que Cristo restaure todas as coisas. Deus continua sustentando, é claro. Só que o homem precisa trabalhar agora, não para
o deleite simplesmente, não para a manutenção do jardim, mas porque ele precisa tirar o sustento, porque ele mesmo deixou de ter esse sustento uma vez que ele caiu em grave pecado, uma vez que ele caiu da graça de Deus. Então o sustento agora é uma punição para o homem. E tirar o sustento da terra torna-se essa punição. Então a questão não é que o trabalho é ruim. O trabalho sempre existiu e continuará a existir na eternidade, no novo céu e nova terra. A questão é que agora ele é obtido com calamidade, com frustração, com ansiedade, com fadiga, com a terra que vai lutar contra o homem, digamos assim, por causa da maldição. Então perceba que mesmo amaldiçoado, mesmo não tendo aquele sustento diferenciado do jardim do Éden, Deus continua a abençoar o homem, porque ele tem condições de tirar o sustento da terra, porque Deus o abençoa com esse sustento e porque também ele consegue produzir aquilo que é bom para a humanidade. É interessante isso, porque as profissões sempre têm essa dualidade. Ela é para o nosso sustento financeiro, mas ela é também para benefício dos outros. Nada que uma pessoa faça, ela faz simplesmente, no sentido do trabalho, né? Ela faz simplesmente por fazer. Um parafuso, uma porca que é feita, ela vai ser vendida e ela vai ser usada por alguém em alguma situação. Um atendimento médico e tantas outras coisas que nós poderíamos citar aqui. Você pode pensar na sua profissão nesse momento, como ela tem beneficiado a sociedade de alguma maneira. Os estudantes estão se preparando para trabalhar, para ingressar no mercado, como que a sociedade é abençoada com o seu trabalho. Então, este equilíbrio é necessário. Lá em 2 Tessalonicenses, aí chamando atenção para uma outra questão que tem a ver com isso, né? 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12, Paulo fala assim: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A eles, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Bom, essa questão da visão equilibrada de sustento e de bênção para a sociedade envolve isso aqui também. Paulo está falando de algo importantíssimo. Pessoas sadias, pessoas que têm condições, não podem viver na ociosidade, não podem viver sem buscar um trabalho, sem buscar o sustento com fruto do suor do seu rosto. Porque ele receberá o sustento de acordo com o trabalho e o seu trabalho será bênção para a sociedade. Essa semana, o Samuelzinho, nosso filho, ele gosta de ver o caminhão de lixo passando lá embaixo na rua. A gente mora no 6º andar e o nosso prédio fica na parte de trás, mas dá para ver um pedacinho da rua exatamente onde fica o lixo do condomínio da frente. Então o Samuel gosta de ver esse caminhão passando ali todos os dias à noite. E aí essa semana eu fiquei com ele da janela observando e pensando como é importante o trabalho daquelas pessoas que coletam lixo na rua. Os irmãos sabem, quando há algum tipo de greve, se eu não me engano, alguns anos atrás teve uma greve do pessoal da limpeza, né? E daqueles que coletavam o lixo em Belo Horizonte. E a cidade, em 4 dias, 3 dias, já estava um caos de lixo acumulado. Então eu estava refletindo em como é uma profissão que, infelizmente, a pessoa é mal remunerada, muitas vezes, e é um trabalho essencial. Passar um caminhão e alguém coletar aquele lixo no caminhão e levar para o local correto. Isso é para a gente pensar, irmãos, que as profissões, elas têm uma variedade
enorme de funções e elas trazem benefício para a sociedade, mesmo aquelas que nós consideramos desprezíveis. Muitos consideram o trabalho de uma pessoa que coleta o lixo desprezível. Infelizmente, ele não faz uma leitura correta do benefício que aquele trabalho traz para a sociedade. A bênção que é alguém coletar o seu lixo. Então, aquele que não trabalha, ele está deixando de beneficiar a sociedade. Esse é um ponto. Então, qualquer trabalho que seja, ele está trazendo benefício para a sociedade e também trazendo sustento para o seu lar, para a sua vida. Então, essa visão equilibrada, ela é importante. E Cristo certamente é engrandecido quando nós trabalhamos pensando nesses dois propósitos. O nosso trabalho, ele tem um caráter também escatológico. Tem a ver com o futuro redentor, quando Jesus voltar e restaurar esta terra e nós habitarmos aqui. Porque, e aí é uma questão de estudos deduzidos da Escritura, por algumas passagens que nós não vamos mencionar aqui, mas alguns teólogos, alguns estudiosos entendem, e eu concordo com eles, que não é possível que ao renovar esse céu e terra, o Senhor vá simplesmente descartar toda a produção que já foi feita até hoje. Obras de engenharia, de arquitetura, a medicina, o avanço da medicina e outras coisas, a arte, a música. É impensável que simplesmente isso tudo vai acabar e voltaremos ao jardim. A um jardim sem nada, como foi com Adão e Eva. Então, nós não sabemos a medida do que será, mas nós sabemos que haverá uma continuidade de alguns elementos neste novo céu e nova terra. Claro, haverá descontinuidades também. Podemos dar o exemplo da medicina. No novo céu e nova terra não haverá enfermidade. Então, é uma profissão que nós podemos pensar ou deduzir que ela não será necessária pelo fato de que não haverá mais enfermidade para ser tratada e etc. As outras profissões, outras realizações, nós podemos pensar que elas continuarão e por que não continuar no novo céu e nova terra. Então nós precisamos pensar também nesse ambiente escatológico, futurista. E como que nós nos preparamos para esse futuro? Produzindo coisas boas agora. Fazendo o nosso trabalho para a glória de Deus, de maneira que isso fique para a posteridade. Isso seja benefício contínuo e quem sabe ainda continue a usufruirmos dele no novo céu e nova terra. Além disso, nós precisamos pensar que quando nós não fazemos o alvo do trabalho a questão do lucro financeiro, nós estamos trabalhando não pela comida que perece, como Jesus diz em João 6,27, como Jesus disse também em Mateus 6,25 e verso 32 e 33, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, não podemos acrescentar nenhum côvado à nossa estatura. Mateus 6, 32 e 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 33 fala sobre isso. De nós não visarmos simplesmente o lucro, de nós, na verdade, pensarmos neste benefício para a sociedade e também para que nós não sejamos avarentos, gananciosos. Provérbios traz uma palavra sobre isso, Provérbios capítulo 30, verso 8 e 9. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão,
que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então veja, esse equilíbrio. Nós precisamos do sustento, é óbvio. E o Senhor sustenta. Mas nós não podemos focar somente no sustento, no financeiro, mas naquilo que nós fazemos em benefício para a sociedade e também em relação ao próximo, ao próximo no sentido do necessitado. Nós precisamos compreender que nós precisamos cuidar do necessitado. Isso aí é algo que vem desde o Antigo Testamento. Lembrem-se que haviam leis específicas para cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro, que quando se fazia a colheita, deveria se deixar para trás aquilo que ficasse ali de respiga, de restante na colheita do trigo, da cevada, do centeio. Na colheita das azeitonas também, algumas deveriam permanecer ali para quê? Para que o pobre viesse e coletasse para comer. No Novo Testamento, Jesus não muda isso, pelo contrário, ele vai ampliar este pensamento. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aí lá em Atos 20, 35, ele fala assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Então veja bem, irmãos, mais um texto aqui, Efésios 4, 28, ele diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então nós pensamos aqui numa expansão da ideia do equilíbrio que nós devemos ter em relação ao trabalho. Ele é o sustento financeiro para nós, isso é uma bênção, um sustento para a nossa casa e etc. Só que ele traz um benefício para a sociedade e ele também traz um fator de socorrer ao necessitado. Socorrer ao necessitado é algo que é bíblico e é necessário. Então nós temos condições de socorrer ao necessitado e nós devemos fazer. Há várias maneiras de fazer isso. Você sabe de alguém que precisa? Ajude. Que realmente precisa, né? Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente se aproveitando. Você dá ofertas na igreja, porque a igreja tem uma assistência, tem uma junta diaconal que assistencia os necessitados. Você tem uma campanha de alguma coisa, de alguma instituição, de algum órgão que você sabe, né, que a socorrer aos necessitados, você vai e ajuda. Tem uma campanha do agasalho, você ajuda. Então ajudar o necessitado, e Jesus disse isso em dado momento, quando os discípulos reclamaram que aquela mulher derramou o vaso de alabastro, de perfume, na sua cabeça, e Judas falou: poderia usar esse dinheiro, era muito caro esse perfume, para dar aos pobres. E aí Jesus fala: os pobres vocês sempre os terão convosco. Então, necessitado sempre haverá na sociedade. E nós, como povo de Deus, devemos fazer aquilo que nós podemos. Lógico que nós não vamos conseguir assistenciar a todos. É claro que nós não vamos conseguir, né, suprir a necessidade. Por exemplo, em São Paulo, eu vi uma reportagem um dia desses que me parece que são mais de 40 mil pessoas morando na rua. É mais habitantes do que a cidade de onde eu vim. Então, nós não vamos conseguir assistenciar a todos, e nem é este o nosso papel. Há um governo, há políticas públicas para isso, mas nós devemos colaborar com o necessitado na medida do possível e na medida também das posses, por que não? Quanto mais nós tivermos de recurso financeiro, mais nós devemos ser ajudadores. Infelizmente, muitos entendem errado, porque eles entendem um princípio errado. Eles acham que o trabalho é para eles ganharem mais dinheiro
e se fecharem naquele dinheiro só para eles. E aí eles esquecem que o trabalho é para beneficiar a sociedade e também para que eles socorram aos necessitados. Então, melhor, mais bem-aventurado é dar do que receber, é o que diz a palavra do Senhor. Então, nós precisamos pensar nisso também em relação à visão equilibrada no nosso trabalho. E por último, em quinto lugar, como que nós engrandecemos a Cristo no nosso trabalho? Fazendo amigos, criando rede de relacionamento e comunicando o evangelho a eles. Porque é claro que ter amizades por ter não levará as pessoas a crer em Cristo. Você precisa pregar o evangelho para que elas creiam em Cristo. Recentemente foi feito um levantamento, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Não estou com os dados aqui agora, eu vi isso na internet. Que mais de 50% das conversões, as pessoas marcavam lá que foram através de amigos que ou os convidaram para ir ao culto, ou os evangelizaram, discipularam, enfim. As conversões, o intermediário, por assim dizer, era um amigo. E, meus irmãos, uma das melhores maneiras para comunicar o evangelho é por meio de relacionamento, de amizade. Você abordar alguém na rua, principalmente numa cidade grande como essa, a pessoa vai achar estranho. Mas se você encontra o seu amigo, é diferente. E assim você tem condições de falar do evangelho para ele. E no trabalho você passa ali 4, 8, 12 horas com a mesma pessoa semanalmente. Muitos de nós, ou muitos não, alguns de nós, pode ser que passe mais tempo no trabalho do que com a família durante a semana. Alguns trabalham longas jornadas e ficam pouquíssimas horas em casa com a família em determinados trabalhos, determinadas profissões. Então você tem ali no seu trabalho um ambiente que você pode criar uma rede de relacionamento, de amizade. Claro, há sempre variação nessa intimidade, né? Nem todos da sua empresa serão íntimos de você, mas um relacionamento que abre portas. E eu sei, certamente você tem exemplos, até você talvez já trouxe pessoas para a igreja por meio da amizade. Você sabe que é algo muito mais fácil, digamos assim, de você ser ouvido, de você comunicar o evangelho para um amigo do trabalho, ali, um companheiro de trabalho. Então, ter esse relacionamento é muito importante. Mas se você tiver um propósito de engrandecer a Cristo no seu trabalho, aquelas pessoas vão, no mínimo, olhar para você e ver que você é um crente de fato. E isso já testemunhará a favor ou contra elas. Porque a proclamação do Evangelho, ela é cheiro de vida para alguns, cheiro de morte para outros, como diz Paulo na sua carta aos Coríntios. Quero concluir o nosso estudo lembrando que o trabalho não é um desperdício quando você busca engrandecer a Cristo por pelo menos essas 5 maneiras que estarão passando aqui agora na tela, repetindo as 5 maneiras que nós falamos nessas 2 aulas de glorificar a Cristo no nosso trabalho. A vontade de Deus é que o seu povo esteja inserido na sociedade. O seu povo esteja ali vivendo, trabalhando. Nós não fomos chamados para sair do mundo e Cristo não destruiu a cultura, a sociedade. Ele nos enviou para lá. Lembre-se de Atos 8, quando a perseguição aconteceu, a perseguição mais forte ali do início em Atos 8, leia depois. Você vai ver que está escrito lá que os cristãos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela Judéia, Samaria. Eles foram semeados, a palavra grega lá disperso é semeados, eles foram semeados no mundo. Saíram de Jerusalém, foram semeados e ali frutificaram. E as igrejas começaram a crescer aos arredores de Jerusalém e depois até os confins da terra do mundo antigo, e o evangelho continua se espalhando assim. Também
por meio de pessoas que estão inseridas na sociedade, estão trabalhando na sociedade, estão vivendo, engrandecendo a Cristo no seu trabalho. Então pense no seu trabalho, um momento de refletirmos, pensarmos em como nós estamos trabalhando, se é para engrandecer ao Senhor, se não, se a gente está pensando só no dinheiro, se a gente não está dando bom testemunho. É o momento de você examinar a sua vida e corrigir, à luz da palavra de Deus, aquilo que precisa corrigir e pedir ao Senhor forças e sabedoria na caminhada cristã, no seu trabalho, no seu dia a dia. Não jogue sua vida fora, não desperdice a sua vida no seu trabalho. Deus os abençoe, irmãos. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos. Bendito Deus e Pai, agradecemos, porque o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que sustenta, o Senhor é quem estabelece o trabalho para que nós estejamos trazendo o sustento para casa e glorificando e engrandecendo o Teu santo nome. Obrigado, Deus, porque sabemos que, embora estejamos num contexto de queda e o trabalho ele é penoso, o Senhor está lá conosco. Temos comunhão com o Senhor. E, ó Deus, o Senhor nos deu criatividade, o Senhor nos deu capacidade para produzirmos aquilo que te agrada. O Senhor também, ó Deus, nos dá condições, ó Deus, de termos uma conduta adequada, um viver adequado, firmado no Evangelho. Também, ó Deus, podemos ter uma visão equilibrada em relação ao dinheiro e em relação ao que nós produzimos para benefício da sociedade, para socorro ao necessitado. E também, ó Deus, porque ali no trabalho nós criamos grandes vínculos de amizade que duram, que perpetuam por gerações. E, ó Deus, não nos deixe perder essas oportunidades, mas com sabedoria, com graça, sabendo o tempo oportuno, que sejamos proclamadores do Teu Evangelho. Sabemos que no trabalho de cada um há muitas pessoas que não creem no Senhor, há muitas pessoas sofrendo, e os meus irmãos são enviados todos os dias da semana, aqueles que trabalham no final de semana, são enviados para estes campos, para trabalhar e para exaltar ao Senhor, e também para proclamar as boas novas ao aflito, ao abatido, ao descrente, ao ímpio. E o Senhor fará aquilo que lhe apraz nesses corações, assim como já fez na vida dos nossos irmãos. Abençoa, Deus, a cada um. E nós rogamos também por aqueles irmãos que porventura perderam emprego, estão à procura de uma nova colocação no mercado de trabalho. Que o Senhor abra portas de trabalho, ó Deus, e abençoa, Deus, para que tenham sustento, para que trabalhem, para que consigam, ó Deus, se recolocar no mercado e que glorifiquem ao Senhor por meio do trabalho. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Tenham todos um bom domingo na presença do nosso Deus. Um abraço.